Olá para você que acompanha as mídias do Jornal Paraná. Nós estamos aqui hoje recebendo na redação o João Gabriel Avance, ele que é diretor da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, e ele vem hoje na nossa redação para falar do assunto do momento, que é a vacinação contra a Covid-19. A semana aí marcou o início da vacinação, ainda que com poucas doses nesse primeiro momento, né? Mas é o início não digamos assim o fim da pandemia, mas é o início desse combate mais efetivo ao vírus. Obrigada pela presença, João. Eu que agradeço, uma oportunidade muito valiosa, muitas informações chegam a todo momento e as pessoas acabam não sabendo exatamente no que confiar, no que se agarrar, né, quando se fala da vacina. Então é uma oportunidade muito boa, agradeço muito o espaço, sem dúvida nenhuma vai ajudar a população aí, a gente está à disposição. Eu queria que você falasse o que esse início da imunização significa para o setor de saúde, né, que está aí há quase um ano nesse combate, né, e o que ele significa também para as pessoas no geral, né, um percentual muito pequeno das pessoas que vão receber essas doses agora. Queria que você frisasse também que não é o fim da pandemia, é só o início desse combate. Perfeito. Então, o que representa? Nós estamos aí há 10 meses, né? O prefeito Paris falou do número de dias, hoje 312 dias. Não está contando em meses, né? Então, 10 meses de pandemia. Uma pandemia que, quando as primeiras notícias chegaram lá no final de 2019, da China, aquela coisa toda, nós, profissionais de saúde, equipe da regional, né? Já começamos a imaginar que a coisa realmente seria complexa. Porque esse tipo de vírus, quando vem, ele vem muito forte, ele causa um estrago muito grande. E já causou apreensão lá em dezembro. Chegou efetivamente no Brasil em março. Nós estávamos aí com um show rural para acontecer, falando, meu Deus, vai vir uma comitiva da China e vai trazer para o Brasil. Então todo mundo já se alarmou com isso. Obviamente todos os cuidados foram tomados, não era o caso, mas já começou aí, vamos dizer assim, as fake news em relação à pandemia, né? Não era nada disso. Enfim, em março começou e impactou o serviço de saúde de uma maneira que ninguém estava esperando. As equipes não estavam preparadas, dá para dizer que não estão preparadas do ponto de vista de tratamento. Não existe ainda um tratamento efetivo, definitivo para a doença. Então as equipes estão em constante preparação, constante adaptação, constante prática para mudar. Não poderíamos usar os mesmos leitos de hospitais com esses pacientes, porque a infecção era muito rápida, ainda, né? A gente fala era como se tivesse passado, pelo contrário. A infecção é muito rápida, não dá para saber o desdobramento da doença na pessoa, se vai ficar grave ou não. Então todas as equipes de saúde ficaram muito impactadas. E o mais difícil para as equipes de saúde foi a questão da contaminação, dos afastamentos de profissionais da linha de frente por causa da contaminação pela Covid. Muitos foram hospitalizados, muitos vieram a óbito. A gente perdeu vários profissionais aí para essa doença e isso gerou toda uma dinâmica muito complexa que não dava para abrir leito, não dava para... Enfim... Então, para nós, profissionais de saúde, a pandemia veio muito forte. E a imunização representa a possibilidade de a gente garantir segurança para esses profissionais da linha de frente. Garantir o máximo possível, né? Porque a vacina não vai proteger 100%, né? Ela tem os níveis de eficácia muito bons, né? De 100% previne internamento de paciente grave, né? Então, a pessoa que está imunizada, ela não vai ficar grave, provavelmente. E 75% dos casos mais leves. Então, assim, a gente tem um índice bom de proteção, mas não garante que a pessoa não vá pegar, não garante que a pessoa não vai precisar de algum tipo de tratamento. Porém, já é um alento, né? Acho que, não sei se abrangia a pergunta toda, mas vamos trabalhar. É só frisar que quem não está sendo vacinado precisa continuar com todos os cuidados que a gente já tem. Exatamente. Esse é o ponto mais importante. Nós estamos vacinando a linha de frente porque não tem vacina pronta nesse momento para vacinar todo mundo. Então, os grupos prioritários são exatamente os profissionais de saúde para quê? Para que a gente consiga ter mão de obra nos hospitais para atender as pessoas que não se cuidaram. Ou que, infelizmente, vierem a adquirir a doença mesmo se cuidando, que também acontece, né? Falo isso de maneira talvez um pouco mais impactante, eu tento trazer um impacto nessa fala,
porque agora nós temos já um horizonte de vacinas para daqui a pouco. Então, quando os insumos vierem, as fábricas conseguirem dar conta do recado, a vacina vem para a população. E um dado que é o mais importante talvez, a pessoa que tiver com a doença, ou que tiver menos de 4 semanas passado pela doença, não vai poder tomar a vacina. Ou seja, antes a gente não tinha uma perspectiva de quando seria, então ficar usando máscara, álcool em gel toda hora, não poder se reunir, fica algo assim, não vai ter fim esse negócio. Então é cansativo, talvez as pessoas meio que desistiram disso. Agora não, agora nós temos um horizonte. Então agora é a hora de botar a máscara, álcool em gel o tempo todo, evitar aglomeração, nós estamos aqui com o distanciamento adequado. Então assim, dá para viver, dá para sair na rua? Dá, é só tomar cuidado. Evitar efetivamente abraços, apertos de mão. Quer visitar o familiar? Visita, mas com poucas pessoas, tomando cuidado, conversando de longe, já está mais tranquilo. Mas ainda a pandemia está assim, nós temos leitos hospitalares e estamos com os leitos quase todos ocupados, então não dá para bobear ainda. Agora, se cuidar um pouquinho, quando a vacina vier, vamos tomar ela. Se tiver doendo, não vai poder tomar, né? Falando na vacina, eu queria que você explicasse como que ela age no corpo, e você disse que há a possibilidade de quem tomar a vacina ser infectado. É importante frisar que o efeito que o vírus vai ter no corpo é bem menor do que quem não estiver imunizado também, né? Claro, verdade. Eu vou até parafrasear o secretário Beto Preto, que esteve aqui conosco ontem, né, anunciando a vacina, trazendo essa palavra de esperança por parte do governo do estado, né, do governador Ratinho Júnior. Eu menciono isso porque é um esforço muito grande dos governantes, né, e o estado do Paraná tem trabalhado com cautela a questão da vacina justamente por isso. O Beto Preto dizia assim, a vacina não pode ser um álibi para você voltar à vida normal. Não pode. Por quê? Mesmo quem for imunizado, é importante frisar, né? Porque nós temos muitos profissionais de saúde e às vezes a informação não chega de uma maneira uniforme até para esses profissionais. Não significa que estando imunizado ou tomando a vacina, você esteja livre da doença. Ela tem um índice de infecção de 50 ponto alguma coisa por cento, é um índice de proteção, melhor dizendo, não de infecção, né? O que quer dizer? Ela protege, mas ela não mitiga, ela não isenta a gente de ter a doença. Porém, os estudos demonstraram que o desenvolvimento da doença em quem está vacinado é mais leve, né? Não leva para UTI, não causa uma agressão grave da doença na pessoa, e os casos leves diminuem em 75%. Ou seja, nós temos ainda a possibilidade, mesmo vacinado, de desenvolver a doença, de ficar com falta de ar, de ter que ficar afastado, de transmitir para outras pessoas, né? Então você está lá, profissional de saúde, tomou a vacina, talvez pegou a Covid, não vai ficar grave e tudo mais, mas vai transmitir para o marido, para o filho, para o avô, para o pai, para a mãe. Então assim, a vacina não pode ser um álibi para se descuidar. Ela é uma ferramenta a mais para a gente poder continuar contando com os guerreiros da linha de frente, né? Virou quase que um jargão a gente chamar os profissionais da linha de frente de guerreiros, mas é verdade. A gente que está lá no dia a dia, acompanhando todo o processo, tem visto muitas pessoas com problemas psicológicos por causa disso, com medo de levar a doença para casa, com medo de pegar a doença porque sabe o sofrimento que é quando pega, vai para o hospital, não pode receber visita, vai para a UTI, às vezes vai a óbito. Então, assim, são muitos fatores que a gente precisa enfatizar. A vacina não isenta de pegar a Covid. Se pegar, talvez vai ter a forma leve, mas transmite igual, tem que ficar afastado do trabalho igual. E nós precisamos de toda a mão de obra disponível para poder atender a população até que mais vacinas cheguem e a gente possa respirar um pouco mais aliviado. Por enquanto nós temos 2 vacinas, né, com uso emergencial autorizado pela Anvisa, que é a Coronavac, essa que começou a ser aplicada essa semana, e também a de Oxford, que deve ser distribuída aí em março, é a previsão inicial. É importante explicar que a pessoa que tomar a Coronavac, a primeira dose, precisa tomar a segunda dose da mesma vacina. São 2 vacinas diferentes e a pessoa vai ser imunizada com a mesma nas 2 doses. Exatamente. Cada vacina ela é formulada de uma maneira, né? Não vou entrar em aspectos técnicos, até porque eu não sou farmacêutico, não tenho formação para falar tecnicamente da composição. O que precisa ficar claro é assim,
A vacina do Instituto Butantan, AstraZeneca, ela tem uma composição, ela é feita de uma maneira, prevista 2 doses, 25 dias, tem que ser cumprido esse processo. Por quê? As 2 doses elas se complementam para gerar uma resposta do teu organismo em relação à doença. A vacina funciona assim, ela insere no teu organismo um agente externo que desperta no sistema imunológico o combate daquele agente externo. Como é um agente externo inativado ou às vezes atenuado, né, que a gente fala, ela não vai causar a doença, mas vai causar a resposta do organismo. E as células do sistema imunológico da gente, elas criam uma memória. Ou seja, quando ela se deparar lá na frente de novo com o vírus da Covid, por exemplo, peguei a Covid, esse sistema imunológico vai lembrar que ele já combateu isso lá atrás e vai vir e vai efetivamente combater, porque tem a memória da resposta imunológica. Porém, se você começar com uma vacina e trocar para outra, essa memória imunológica ela vai se perder no meio do caminho, porque precisa ter, vai ficar, vamos dizer assim, com pouca resposta imunológica, não vai ser uma resposta suficiente. Então 2 doses, grosseiramente falando, correndo o risco aqui de cometer algum equívoco, mas para tentar ilustrar, grosseiramente falando, você dá uma dose desse agente externo para o organismo combater e depois dá mais uma dose para ele combater com mais força. Então ele, né, se fortalece e gera uma resposta imunológica mais duradoura. É por isso até que todos os anos, né, tem que tomar vacina, porque essa resposta imunológica ela vai se enfraquecendo e tem que novamente estimular o organismo para ele manter a resposta imunológica em alta, para quando o agente efetivo, o vírus, aparecer, estar em condições de combater ele. Esse intervalo entre uma dose e outra das 2 vacinas é diferente, né? Essa Coronavac são 15 dias e a outra, como você disse, de Oxford, são 25. É importante respeitar esse tempo, justamente para, como você disse, né, respeitar o tempo do reforço também, para o sistema imunológico dar a resposta desejada. E a segunda dose precisa ser tomada, porque senão corre o risco de invalidar a primeira e não ter o efeito desejado também, né? Exatamente. Eu até confundi aqui, juntei Coronavac com AstraZeneca, né? Então a do Instituto Butantan é a Coronavac e a de Oxford, da Fiocruz, né, parceria com a Fiocruz, é a AstraZeneca. O que acontece? Ela não vai gerar, os testes que foram feitos notaram que para uma resposta imunológica satisfatória, que garanta aquele 50%, o intervalo entre a dose tem que ser esse, o intervalo mínimo, né? Então eles foram testando e falaram, não, por exemplo, o Instituto Butantan, Coronavac, com 25 dias ficou boa a resposta imunológica. Então, primeira dose, segunda dose em 25 dias. Já a de Oxford é um intervalo maior, um intervalo de quase 3 meses, né? Então, assim, baseado nos testes. Então, se tomar em intervalo diferente, sai do parâmetro testado, ela pode não ter a eficiência adequada, né? Vai ter alguma eficiência? Provavelmente, mas não vai garantir nada, ou seja, você não vai colocar uma vacina em circulação para dar uma resposta que não seja satisfatória. Então é por isso que tem que olhar direitinho os intervalos e tem que ser do mesmo material, né? A Coronavac, segunda dose Coronavac, AstraZeneca, segunda dose AstraZeneca. As autoridades de saúde, claro, têm esse registro por paciente e vão monitorar isso também para que não haja nenhum problema, nenhuma confusão nesse sentido. Exatamente. Às vezes a gente não percebe, né, porque o SUS trabalha isso nos bastidores, né? Nós tivemos um treinamento para todos os vacinadores do estado, isso dá mais de 1.000 pessoas, um treinamento online do registro das doses. Tem um sistema de informação que foi criado só para isso, para registrar meticulosamente quem tomou a vacina do Instituto Butantan, quem tomou a vacina da Fiocruz, para não ter esse cruzamento de vacinas, porque isso aí inviabiliza o processo, né? Então, a parte mais importante talvez do processo de vacinação, além da própria vacina, é o registro, é o controle dessas doses para não perder o público. Então, é o rastreio das pessoas que tomaram a vacina para garantir até que elas tomem na data certa, porque é um investimento muito alto, é social, econômico, que precisa ser garantido. Nesse primeiro momento, são aí para a região oeste, nas 3 regionais, a de Toledo, Cascavel e Foz, um pouco mais de 17.000 pessoas imunizadas. Eu queria que você explicasse essa estratégia, né? São alguns idosos, os deficientes institucionalizados e também os profissionais de saúde. Por que dessa estratégia e os indígenas?
Por que dessa estratégia de um pouquinho de cada grupo e não imunizar, por exemplo, só os profissionais de saúde? Qual que é a ideia dessa estratégia e o que significa isso para a pandemia como um todo? É tentar imunizar um pouquinho de cada local, enfim, como que foi criada essa estratégia que é a nível nacional, claro? Então, são os dados de internação, de óbitos, né? E principalmente os dados de dificuldade com as equipes de saúde que estavam perecendo, né? Sendo infectadas, às vezes ajudando a transmitir, porque lidam com várias pessoas. Então, assim, basicamente são esses dados que levam a uma conclusão de por qual grupo começar, considerando que não tem vacina ainda para todo mundo, né? Então, o que foi levado em consideração? Como disse ontem o nosso secretário Beto Preto, essa estratégia foi feita de imunizar profissionais da linha de frente, idosos institucionalizados, a população indígena e as pessoas com deficiência também institucionalizadas. Ela vem para dar um impacto de frente na pandemia. Por quê? Primeiro, você imuniza o grupo mais vulnerável, os grupos mais vulneráveis, porque os idosos institucionalizados, eles convivem, né, na mesma casa, vários idosos, e o idoso é o que sofre mais, via de regra, com a infecção pela Covid. Nós tivemos muitos surtos em instituições de longa permanência de idosos, a gente chama de IUP, era chamado antigamente de asilo, né, ou casa de repouso, e a gente notou que assim, pega em um, pega em vários, porque o profissional que trabalha na casa de apoio, enfim, nessa instituição, acaba sendo talvez ali um vetor, vamos dizer assim, dessa doença. Então, assim, e a população idosa é a que fica mais tempo internada, ou seja, deixa a estrutura hospitalar mais indisponível, é a que mais demanda medicamento, enfim. A recuperação é mais difícil. Recuperação mais lenta. Então, foi pensado basicamente nisso. Tem vários fatores, né? Então, estou tentando ter mais simplista possível para a gente poder aqui transmitir direito essa mensagem, né? Então, são os idosos e as pessoas que trabalham nesses locais, né? Elas podem trazer de fora, elas podem levar para fora a doença. Aí, linha de frente. Linha de frente, primeiro, além da questão técnica, é uma questão de segurança e de respeito também, né? Porque os profissionais da linha de frente, eles estão totalmente expostos, né? Então a gente precisa garantir que eles não vão ser infectados para, primeiro, preservar a integridade física, a saúde deles, para evitar que eles levem a doença para algum lugar e também peguem em algum lugar e levem para outro, né? Ou melhor, tragam de fora para dentro das instituições e das instituições para fora. E para garantir que a gente possa poder contar com eles na linha de frente. Nós tivemos muita dificuldade para abrir leitos de hospitais por falta de mão de obra. Chegou aí no início, durante o mês de dezembro, agora, janeiro, muita abertura de leito que estava sendo necessária. O medo de, né, o pessoal se reuniu no fim de ano, a responsabilidade ficou lá atrás, todo mundo, né, achou que a pandemia tinha sido superada, nós falamos, isso vai dar um problemão em janeiro, temos que abrir leito para nos garantir. O secretário Beto Preto estava assim, angustiado com isso, lutando para a gente abrir mais leitos. Não foi possível. Em muitos casos a gente não conseguiu cumprir o planejado. Tinha respirador, tinha monitor, tinha medicamento, tinha tudo, espaço físico, mas não tinha profissionais. Por quê? Os que estão trabalhando estão exaustos, já estão no limite, todo mundo trabalhando com o máximo de hora extra que consegue, e não tinha mais aonde tirar profissional, porque aí volta um que sarou, né, ou melhorou da doença, sai o outro que pegou a doença. Então, assim, estava muito difícil. E esses foram os parâmetros. População indígena. A população indígena, ela é a população mais vulnerável que tem, né? Porque a resposta imunológica do grupo é diferente, porque eles não estão tão em contato, né, com o homem branco, vamos dizer assim, e também vivem muito aglomerados, não é aglomerados, vivem nas comunidades. Então, aquela tendência de pegar em um, pegar em todo mundo. Isso gera uma imensa preocupação em como vai ser, né? Pode dizimar uma tribo inteira, por exemplo, se pegar em um. Então, também, um dos fatores é esse, né? E as pessoas com deficiência mais ou menos igual ao do idoso. A produção da vacina no Brasil, como a gente já disse, está concentrada na Fiocruz e também no Instituto Butantan. Muitas pessoas questionam, né, se existe essa fórmula, por que não levar elas às universidades? A gente tem aí várias universidades com
campos de pesquisa, laboratórios muito avançados aqui no Paraná. Por que não trazer essa vacina para que ela seja produzida aqui também? Por que isso não é possível? Então, são vários os fatores. Eu também vou pegar um pouquinho da fala aqui do secretário Beto de ontem, né? Que foi tocado nesse assunto, é um tema muito relevante, porque as instituições de ensino do Paraná, a pesquisa científica presente no estado do Paraná é diferenciada, né? Existem memes na internet que falam que o Paraná é a Rússia brasileira e tal, né? O Paraná realmente ele é um estado que tem um perfil acadêmico, um perfil intelectual parecido com os europeus, né? Então os melhores centros do mundo não ficam para trás, vamos dizer assim, em relação à própria Fiocruz ou Butantan. Porém a expertise manda muito nesse caso. Se você espalhar demais a questão da ciência, você fragmenta muito a qualidade. Então por que nós temos duas grandes instituições no Brasil, desenvolvedoras de medicamentos, que são expoentes na pesquisa, que é a Fiocruz e o Instituto Butantan, para concentrar ali recursos, investimentos, os equipamentos que são utilizados para esse tipo de pesquisa são muito caros, precisam ser atualizados com muita frequência e a quantidade de pessoas dedicadas a esse tipo de pesquisa, infelizmente, ainda é pouco, né? Então são doutores, pós-doutores, pessoas que passam a vida pesquisando. Às vezes, né, o pessoal fala assim, puxa, mas vai um dinheirão com pesquisa e a gente não vê muito resultado. Porque as pesquisas elas são muito demoradas. Então a pessoa tem que dedicar a vida para isso. Então, além do aspecto tecnológico, de manter isso atualizado e tudo mais, você precisa ter profissionais focados nisso, né? E assim, criar de um dia para o outro, rapidamente, é difícil. Então, por isso que a gente tem instituições como a Fiocruz, que está há 150 anos aí, há 100 anos mais ou menos, né? 150 é a Pfizer, a gente está trocando aqui muitos dados. São vários nomes, né? Então, assim, são instituições seculares, né? Que estão aí já com tradição em formação. Aí você vai criando, o professor tem o aluno, aí vai passando como se fosse de geração em geração essa condição de pesquisador, né? Mas trouxe esse tema de volta à tona. Pesquisa científica brasileira precisa ser realmente mais estimulada. Então, como o Beto Preto disse ontem, em 6 meses, um ano a gente não consegue, mas é algo que está sendo trabalhado. A gente contou com o apoio de vários bolsistas da Fundação Araucária, que é uma das fundações mais respeitadas, né, no âmbito da pesquisa científica no Brasil, que ficaram aí conosco o ano passado todo. A Escola de Saúde Pública do Paraná já lançou um programa de pós-graduação que também prevê o pagamento de bolsas para colocar esse pessoal na linha de frente para trabalhar pesquisa, para levantar dados, para fazer todo, assim, eu diria, o alicerce necessário para que a pesquisa possa se desenvolver no futuro. Leva tempo, mas está começando agora, daqui a pouco vai vingar, vamos dizer assim. Em quanto tempo, com esse cenário atual que a gente tem, né, com as 2 vacinas aprovadas do uso emergencial, a gente acredita que pode imunizar a maior parte da população possível, a nível de Brasil, isso, né? E começar a ver um horizonte de normalização da situação, né? Por exemplo, deixar de usar máscara, voltar a conviver mais com as pessoas como antes. Já é possível traçar um possível prazo para isso ou ainda é cedo? Então, eu gostaria muito de fazer uma previsão, né? Mas, até para não me contradizer, eu vou dizer assim, hoje não, né? Não podemos delimitar um prazo. O que eu diria? Eu diria que se a gente se cuidar, continuar se cuidando, se os insumos para a produção das vacinas vierem, né? Se a aprovação emergencial se tornar uma aprovação permanente das doses, né? Enfim, se tudo isso se juntar, né, a gente pode ter um horizonte aí de, sei lá, talvez um ano para frente, né? O que a meta do Estado do Paraná, no Plano Estadual de Vacinação, é para que até junho a gente tenha 8 milhões de paranaenses imunizados, que são os grupos prioritários, que aí são mais grupos, né, além desse que está agora, que é o mínimo do mínimo pela quantidade de doses. Então são idosos em geral, pessoas com comorbidade em geral, né, tanto idosos quanto não idosos, trabalhadores do sistema prisional, a população carcerária, o professor, o caminhoneiro, né, tem, se eu não me engano, 12 grupos prioritários, né? Imunizando essa faixa da população, essa parcela da população, a gente começa a garantir
uma maior segurança do ponto de vista da transmissão da doença. E ainda falta todo o restante da população, que a vacina estando presente em quantidade suficiente, vai chegar para todo mundo. Só que isso, até chegar e depois de vacinado, a imunidade fazer mesmo aquele efeito que se espera numa sociedade para dizer assim, agora nós podemos voltar ao normal, eu duvido muito que em menos de um ano isso aconteça, dando tudo certo, né? Porque isso, esses bons hábitos e a dinâmica da Covid ela é muito nova. Então, essas cepas novas que estão aparecendo, elas podem influenciar diretamente na efetividade das vacinas. Então, novas vacinas terão que aparecer. Assim, eu diria que, por mais trágico que possa parecer, nós vamos poder, talvez, transitar mais livremente. Mas deixar de usar máscara, deixar de higienizar as mãos com essa frequência que a gente está fazendo, é difícil. Para menos de um ano, para os próximos anos, ainda não dá para pensar nisso, né? Mas, se a gente demorar ou não se cuidar, isso vai prolongar. Então, quanto antes e quanto mais a gente intensificar esses cuidados, a expectativa é melhor. A vacina estava prevista para metade do ano, para o final do ano. Ela vem em janeiro. Quer dizer, tudo pode mudar, tudo pode ser mais rápido. E, como não somos pesquisadores, desenvolvedores de vacina, nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é tomar cuidado, né? Fazer o máximo possível para não transmitir, para não pegar, e quando a vacina vier, tomar as doses certinho, por incrível que pareça, né? Pessoas erram, perdem o prazo, enfim. Então, é um trabalho muito grande para fazer, que aí influencia nas previsões, né? Mas é importante a gente frisar também que essa vacina não são as 2 doses únicas. Ela deve entrar no calendário vacinal, deve ser assim como é a da gripe, enfim, as outras todas que existem. É um período anual, vão existir campanhas anuais, ela não vai ser extinta, por exemplo, depois dessa primeira imunização. Infelizmente, tragicamente, a Covid é uma doença que entrou em circulação, como todas as doenças que estavam em circulação, muitas delas não estão mais e algumas ainda estão, né? Então, os vírus da gripe, todo ano tem campanha de gripe, porque o vírus muda de cepa, a resposta imunológica diminui com o passar do tempo, então precisa vacinar todo ano, né? Vou tentar abranger aqui, talvez, no mesmo tema. Muitas doenças hoje, as pessoas não sabem como elas eram terríveis porque não vacinam, né? Então a gente ouve muita gente falar de vacina, não vou tomar ou coisa assim, porque parece que está tudo bem, mas só está tudo bem por causa da vacina. Se não tivesse vacina, não estaria tudo bem. Então a vacina da Covid agora vai fazer parte do calendário permanentemente, porque, né, é um vírus, é diferente das outras doenças que se consegue erradicar, dificilmente se erradicaria essa doença, até porque ela vai sofrer mutações, enfim, já está provado isso. Então, nós vamos ter aí mais uma vacina no calendário e, graças a Deus, a gente mora no Brasil, né? O Brasil tem o melhor sistema de imunização do mundo, o calendário é fixo, os insumos são permanentes, né? Então, a nossa estrutura, a nossa dificuldade é a vacina. Dificuldade para vacinar não temos nenhuma. Para distribuir, nenhuma. Nós, em menos de 24 horas, o Paraná conseguiu distribuir em 399 municípios. Então, isso está, vamos dizer, fácil. Por que está fácil? Porque é um trabalho de muitos anos, de algumas décadas, que vem todo o tempo sendo aperfeiçoado. Ainda falando dessa questão da vacinação, tem muitas brincadeiras, né, que a gente vê na internet, já virar jacaré ou implantar um chip por ser uma vacina chinesa. Ou então falando da falta de eficiência da vacina, mesmo sem uma comprovação científica para isso. Como que essas brincadeiras e a desinformação, né, que elas criam, atrapalham nessa conscientização e também nessa adesão mesmo à imunização? O avanço tecnológico, esse acesso à informação nas redes sociais, enfim, essa facilidade que a gente tem hoje de acessar informações em tempo real, ela traz muitas vantagens, né? Indiscutivelmente é muito bom para a sociedade como um todo, tem muitas finalidades positivas. Porém, é cada vez mais difícil você separar o que é verdade do que é fake, né? O que está embasado cientificamente do que não está. E às vezes, uma brincadeira despretensiosa. Você fez uma brincadeira com o teu grupo do WhatsApp ali, do trabalho, da tua casa e tal, você soltou uma piadinha lá.
dependendo, se alguém do grupo tirar do contexto e soltar ela vai parecer que é verdade, principalmente se é de alguém que as pessoas confiam, que tem credibilidade, né? Formadores de opinião, a gente tem diversos tipos, né? Então, assim, muitas vezes as fake news surgem de brincadeiras que não tinham a intenção de propagar uma fake news. Mas a pessoa às vezes não pegou a piada, não entendeu direito, lê aquilo fora do contexto, fala, meu Deus, né? E aí surge esse tipo de coisa, né? De vacina que transforma em jacaré, ou coisas do tipo, né? O fato é que isso não ajuda em nada, isso atrapalha demais, porque como a gente vem falando, né? É importante as pessoas pensarem que o programa de imunização, né, ou as vacinas em geral, elas não têm a finalidade única de proteger a pessoa. Ela tem a finalidade de promover uma proteção coletiva, né? Proteger a sociedade mesmo, né? Porque não adianta nada eu me cuidar se o meu vizinho não se cuida, né? Eu não transmito, mas ele transmite. Então, assim, tem que colocar em perspectiva, ou colocar aqui, né, na mesa, o que eu estou fazendo. Eu não quero me imunizar, não acredito, enfim. Bom, primeiro buscar informações em várias fontes, isso acho que é uma regra básica, né? Temos que buscar, não pode acreditar numa fonte só, né? Lê uma coisa, achou estranho? Pesquisa. Às vezes você vai ver lá que já desmascararam, falaram, aquilo lá não é verdade e tal, né? É importante, primeira coisa, não acreditar na primeira informação que chega. E depois, se formada a opinião, não quero tomar vacina, não gosto, não acho que vou virar jacaré, tudo bem, isso é o teu direito. Mantenha o seu direito, mas não interfira no direito do outro, né? Ou não continue propagando informação que não tem base, informação que você não sabe de onde veio. Apareceu aqui para mim, né? Isso é importante, porque atrapalha todo um processo de imunização e coloca em risco a vida de pessoas inocentes, né? Exatamente. O presidente Bolsonaro tem repetido aí ao longo de toda a pandemia que ninguém será obrigado a tomar a vacina. O que pode acontecer se houver essa baixa adesão à imunização? É necessário que tenha aí uma quantidade razoável de imunização a nível nacional, né, para que faça efeito, que a gente consiga controlar realmente a situação. O que isso pode levar, caso essa adesão seja muito baixa? Bom, é pouco provável, né, que a adesão seja baixa, porque por mais que seja uma questão de posicionamento, né, talvez essas falas, enfim, são opiniões divergentes, né? Assim, a gente tem muitas opiniões que não estão batendo, vamos dizer assim, né? Mas o SUS como um todo, ele é previsto para estar disponível para a população, né? Então, assim, nós não vamos obrigar ninguém a nada, né? O Brasil é um país democrático, um país que, né, enfim, as pessoas têm os seus direitos garantidos. Então, a pessoa não, em tese, não é obrigada a tomar a vacina. Porém, como o SUS é presente em todos os rincões do país, né, a gente está aqui no Paraná, talvez em posições privilegiadas, um estado mais, né, com uma condição de vida talvez melhor do que alguns estados do Brasil. Mas o SUS está em todos. Então, as estratégias de saúde da família, né, o agente comunitário que está na casa, as campanhas mesmo de mídia, de imprensa e tudo mais, elas levam a população a perceber que realmente faz sentido se imunizar, né? E que não é obrigado, por isso que a gente fala, né? Quem não tiver interesse ou achar que não é para tomar a vacina, dificilmente alguém vai obrigar isso. Mas o importante é que essa pessoa não queira levar outras pessoas com ela, né? Pegar um ponto de vista, muitas vezes fora de base científica, e dizer que é assim que tem que ser, né? Então, se cada um respeitar o direito do outro, aquele que achar que não é viável tomar a vacina, não toma, mas assim, a população em geral eu tenho certeza de que vai tomar, talvez até o posicionamento do presidente venha em relação a uma questão que foi colocada até para ele, né? Porra, você vai obrigar o pessoal a tomar a vacina. É um posicionamento que tem base na legislação do SUS, né? O SUS está disponível, existem, lógico, instrumentos legais que prevêem que você não pode dificultar as pessoas a se tratar, ou não pode promover, vamos dizer assim,
que as doenças se propaguem. Você não pode atuar dessa forma. Então, mas você também não pode obrigar, né? Então tem toda uma legalidade envolvida que prevê que o SUS oferte, né, e que as pessoas façam ou não a adesão. Mas é justamente para isso que existem tantas estratégias, justamente para isso que eu estou aqui, né, falando, justamente para a gente levar uma informação mais qualificada, falar do sistema, de como ele é, levar segurança. A gente estimulou as pessoas a começar a vacinação contra a Covid, naquelas pessoas que a sociedade reconhece como pessoas que têm credibilidade, né? Para mostrar que se essa pessoa está tomando vacina, a vacina vai funcionar, a vacina é importante. Então assim, a gente tem trazido pessoas que a sociedade respeita, né? Às vezes aqueles que acham que não vai fazer efeito, quando vê alguém que é de confiança, alguém que tem uma reputação boa na sociedade, tomando a vacina, fala, não, se ele está tomando, eu vou tomar também. Então, é trabalhoso para o SUS fazer isso, né? Gasta dinheiro, dá muita mão de obra, mas é assim que a gente não precisa obrigar ninguém a nada, né? A gente pode, levando dados consistentes, por isso as fake news atrapalham tanto. Porque a gente está ali levando dado sério, aí vem notícias de desencontrar, memes, às vezes que as pessoas levam a sério e atrapalham esse nosso trabalho. Aí a gente tem que fazer mais informação para lidar com a desinformação. A gente recebeu essa semana então a primeira leva, né, das doses. Já existe uma previsão para a segunda, não a segunda dose, mas a segunda leva de doses para imunizar mais pessoas, ou ainda não tem esse posicionamento? Então, a estratégia do Estado do Paraná está baseada na estratégia do Plano Nacional de Imunização. O que quer dizer que a gente depende das decisões e das interações, vamos dizer assim, no nível do Ministério da Saúde, né? Então, o que se espera, né, é que logo essa questão dos insumos, né, que vem de outros países, elas sejam desembaraçadas, né? Agora a busca pelos insumos, pela vacina, ela tomou proporções mundiais. Então, o mundo inteiro quer imunizar a sua população, todo mundo precisa da vacina. E isso gera, inevitavelmente, aquela concorrência, né, que a gente nota e atrapalha, sem dúvida nenhuma, todas as previsões, né? Um exemplo aí é a questão da Índia, né, que mudou o propósito ali, mudou a projeção do que eles vinham fazer, que tirou um acordo que estava feito já, mudou, vamos dizer assim, o cronograma, porque a vacina agora virou um item de primeira necessidade para todo mundo e isso altera as projeções. Imaginamos que agora que a vacina está aprovada e tudo mais, a produção ela cresça exponencialmente, ela cresça muito, e com isso, logo, todo mundo consiga ter acesso a esses insumos para eles estarem disponíveis, porque a capacidade de produção de vacina ela é grande. Então, tendo a definição de que vacina se toma, logo vem. Dizer quando vai, né, aqui a gente não tem como, porque a gente nota que o Ministério também não tem esse dado. Por hora é continuar mantendo aí os protocolos de proteção. Exatamente, é a melhor saída, ainda é o melhor remédio. É doloroso, é difícil, né? Tá todo mundo cansado de usar máscara, tá todo mundo cansado de não poder fazer aquele churrasco de final de semana. A gente não pode se abraçar, a gente não pode dar as mãos, enfim, né? É chato, né? Graças a Deus as pessoas ainda não perderam esse calor humano. Esperamos que não se perca enquanto não vem a vacina, a gente vai ter que segurar. Mas daqui a pouquinho a gente vai poder tirar o atraso, né? Se Deus quiser. João, muito obrigada pelas suas informações, pela sua presença aqui e também por esse trabalho todo, né, feito na 10ª Regional, em parceria com o Estado, aí, na conscientização das pessoas e também no combate à pandemia. Por nada, eu que agradeço novamente a oportunidade. A gente está lá se dedicando, né, a equipe se dedicando, passando madrugadas adentro, aí, lutando com tudo isso, né, trabalhando intensamente, justamente para trazer um pouco mais de conforto, de segurança, de saúde para as pessoas. Agradeço mesmo, é uma oportunidade muito boa. Espero que com as informações a gente consiga aí gerar boas notícias, boas interações e que a sociedade cada vez mais esteja mais bem informada. Obrigado. Obrigada a você que acompanhou também a nossa entrevista. Continue acompanhando mais informações no site paraná.com.br.